Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática. Não se esquecendo de se inscrever no meu canal e dando seu like aí para ajudar a divulgação. Vamos falar então hoje sobre classes e ordem numéricas com eu, professor Daniel Rosa. Então, é importante nós sabermos que as classes numéricas, elas ajudam-nos a orientar na hora de escrever o número, na hora de identificar o número, na hora de ler um número. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer a leitura e vamos, durante a leitura, fazendo algumas explicações, algumas ponderações. No sistema de numeração decimal, eu já expliquei para vocês porque desse nome, ó, decimal, vem de 10. Ou seja, são 10 algarismos, né? Numeração decimal. A numeração decimal, utilizamos agrupamentos de 10 para realizar contagens. Assim, ó, 10 unidades, ó, 10 unidades. 10 unidades, se você contar de 1 até 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 unidades correspondem a uma dezena. Então, uma dezena são 10 unidades. Agora, 10 dezenas. Vamos lá, 10 dezenas. 10 dezenas é a mesma coisa de eu falar assim, ó, contar de 10 em 10, 10 vezes, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Opa, 100. 10 dezenas, uma centena ou 1000 unidades. Ó, 100 pode ser 10 dezenas ou também pode ser 10, 100 unidades. É uma centena. Agora vamos lá, para o próximo. 10 centenas. Agora eu vou contando de 100. Vamos contar 10 vezes, ó, de 100 em 100, 10 vezes, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, se eu contei 10 vezes de 100 em 100, ó, 10 centenas é igual uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, ou também conhecido como 1000 unidades. Então, uma milhar, que é o número 1000, tem 1000 unidades. 1000 unidades. Continuamos, ó. 10 unidades de milhar. 10 unidades de milhar. Eu vou contar o 1000 10 vezes, ó. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Ou seja, 10 unidades de milhar tem uma dezena de milhar. Ou seja, 10.000 unidades. 10.000 unidades. E por último, dessa parte aqui, 10 dezenas de milhar. Ó, repare uma coisa. Aqui, ó, 10 dezenas de milhar, tá repetindo com 10 dezenas. A única diferença é que tem milhar. Tá repetindo. Então vamos lá, eu vou contar 10 vezes dezenas de milhar. 10 em 10. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 e 100.000. Contei 10 vezes de 10 em 10 milhares, né? De 10 em 10 mil. Então deu uma centena de milhar. Uma centena de milhar. Ou 10, perdão, 100.000 unidades. Uma centena, 100.000 unidades. A única diferença, ó, que aqui uma centena de uma centena, quando é só centena, não tem a palavra mil. Aqui é uma centena de milhar, já tem a palavra mil. 100.000. Aqui só 100 unidades, aqui tem 100.000 unidades. Então, vamos continuar, ó. No nosso sistema de numeração é também posicional. Posicional, que vem da palavra posição. Essa posição é chamada de ordem. Vamos lá, vamos marcar de novo, ó. Ordem. A ordem. Não esqueça da ordem. A ordem é importante demais para fazer a leitura. A ordem. E as ordens são consideradas da direita para a esquerda. Sempre da direita, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Sempre o número
da direita para a esquerda. Então, o primeiro número é o 9, depois, ó, vai vindo da direita para a esquerda. Por exemplo, o número 829.000, que está aqui, ó, na classe das milhares, ó. Quando você vê o número, primeiro você tem que olhar de trás, da direita para a esquerda. Ó, tem essas unidades aqui, essa classe aqui, que é a primeira classe, e tem a segunda classe. Opa! Então, ó, tá vendo? De 3 em 3. A primeira classe, então, é das unidades. E a segunda classe é a das milhares. Depois a terceira classe, quando a gente for estudar, vai ser dos milhões. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ler esse número aqui da seguinte forma. Você está vendo que esse número aqui, ó, essa primeira parte aqui, nós temos que observar sempre da direita para a esquerda. Mas a primeira classe são sempre três números para começar a outra classe. Então, aqui eu vou começar lendo essa aqui primeiro, mas antes eu tenho que reparar que aqui tem a classe das unidades e aqui é a classe das milhares. Se é das milhares, eu vou ler esse número aqui e vou acrescentar a palavra mil, que está nas milhares, né? Então eu vou ler o que, ó? 829.619. Vamos lá, então, ó. Por exemplo, o número 829.619 tem 6 ordens. Vamos ver as ordens aqui, ó. A primeira ordem, ó. Vamos lá. Primeira ordem é o número 9, ó. Número 9, primeira ordem. Ordem das unidades. Ou seja, o 9 representa 9 unidades, sempre da direita para a esquerda. Mas na hora de ler, você vai ler da esquerda para a direita. É só para você entender. Ó, então vamos lá. Primeira ordem, 9. Ó, primeira ordem das unidades é a unidade 9. A segunda ordem, ó. Segunda ordem é a ordem das dezenas. Aqui nesse caso, essa dezena é o número 1. Então, uma dezena é igual a 10. Igual a uma dezena é igual a 10. 10. Vamos para a terceira ordem. É o número 6, ó. 6, a ordem das centenas. Então, 6 centenas é igual a 600 unidades. Quando eu não vou ler esse número aqui, eu não falo 619, 600. Então, 6 centenas, 600 unidades. Vamos para a quarta ordem, que é o 9, ó. Quarta ordem. Quarta ordem, ordem das unidades de milhar. Que é, ó, quarta ordem, ordem das unidades de milhar. 9 unidades. Agora aqui, ó, agora já começou a outra parte, a outra classe. Milhar. Então, 9 unidades de milhar é 9.000. É só acrescentar o 9 e o 1.000, que agora aqui, ó, tá na parte dos milhares. Então, é 9.000. 9.000 unidades. Vamos para a quinta ordem. O 2. Quinta ordem, ordem das dezenas de milhar. Aqui está falando, ó, duas dezenas de milhar. Então, vai ficar o quê? Duas dezenas é o quê? 20. Mas duas dezenas de milhar é 20.000. Acrescente a palavra mil. Agora vamos para a última aqui desse exemplo. A sexta ordem, a oitava ordem, o número 8, né? Aqui, ó, o número 8. É a ordem das centenas de milhar. Então, eu vou ler 8 centenas de milhar. Então, se for só 8 centenas, eu vou ler 800. Mas aqui é de milhar. Então, eu vou aqui ler o quê? 800.000 unidades. Essa aqui, ó, 800.000. 800.000 unidades. Então, pronto. Então, nós já vimos um pouco dessa primeira ordem. Vamos passar para essa próxima exemplo aqui, ó. Cada grupo tem 3 ordens, ó. Cada grupo. Lembra que eu falei agora aqui, ó? Esse aqui é um grupo. Cada grupo tem 3 ordens. É a primeira classe, sempre olhando da direita para a esquerda. Ó, primeira classe. Primeira classe. Agora, essa segunda ordem aqui
a segunda, perdão, essa segunda ordem não. Esse segundo grupo é a segunda classe. Essa é a classe das unidades e essa é a classe dos milhares, né? Quando eu vou ler esse número aqui, eu não acrescento a palavra mil. Agora, nesse segundo número aqui, eu vou ler, ó, 829. É 829, só que a classe é a segunda classe, classe das milhares. Então, eu vou ler assim, ó, 829 mil. Aqui é a classe das unidades. Eu não preciso, eu só leio o número e pronto. 619. Então, ficou 829 mil, porque é a classe das milhares, e 619, que é a primeira classe, que eu não preciso de acrescentar a palavra milhares nem milhões. No quadro temos, ó, segunda classe, classe dos milhares, acabei de falar para vocês. E aqui, ó, é a classe, segunda classe. É essa parte aqui todinha, ó. Deixa eu só pegar esse outro aqui para mostrar. Deixa eu só fazer um risquinho aqui, ó. Ó, segunda classe. Tá feio, é porque eu tô no mouse. Segunda classe, esse aqui. Primeira classe, essa parte aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Pegar meu laser aqui, né? Apontador de laser, essa bolinha vermelha. Então, no quadro temos, vamos sempre começar pela primeira classe, do lado direito, né? Primeira classe, classe das unidades, simples. Ó, tem a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem. Unidade, a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, a terceira ordem é a centena. O número sempre tem que começar da direita para a esquerda, quando nós vamos, assim, colocar um número nesse quadro. Ó, da direita para a esquerda. Todo número tem unidade. Todo número tem unidade. Se não tiver unidade, não é número. Todo número tem unidade. Vamos lá, ó. Aqui está a segunda classe, classe dos milhares, a quarta ordem, que é chamada de unidade de milhar. Tá vendo aqui, ó? Repete. Repete, ó. Aqui tem unidade. Aqui também, ó. Aqui tem dezena. Aqui também tem dezena. Aqui tem centena. Aqui também tem centena. A diferença, quando eu leio desse aqui, ó, da primeira classe para a segunda classe, é que eu vou acrescentar a palavra, se for a segunda classe, eu vou acrescentar a palavra mil. Por exemplo, ó, se eu for ler só esse número aqui, ó, só esses três algarismos aqui, só esses três, sem contar essa parte de cá, ó, sem contar essa, deixa eu só mostrar aqui esse aqui, ó. Faz de conta que esse número aqui agora, nesse momento, não está aqui. Se eu for ler só esse aqui, ó, eu vou ler 829. Faz de conta que esse aqui não está aqui. Ó, se eu for ler, eu só vou ler esse aqui, ó, 829. Porém, agora vamos voltar ao exemplo total. Porém, a primeira classe, eu vou ler 619. Só que a segunda classe, eu vou ler o quê? 829. Como é a classe dos milhares, eu vou ler assim, ó, 829 mil. Então, quando eu vou ler o número, eu vou ler sempre da esquerda para a direita. Então, vai ficar assim, ó, 829.619. A divisão em classe facilita a leitura e a escrita dos números por extempos. Ó, primeira classe, ó, 619. 619. Primeira classe. Agora, segunda classe, 829. Aí eu vou acrescentar a palavra mil, porque é a classe dos milhares. Segunda classe. Agora, veja como lemos e escrevemos por extenso o número 829.619. 829.619. Eu escrevi assim por extenso. Vamos para a próxima. Agora consideramos o número 54.743 aqui no exemplo. Ó. Podemos decompor. Eu vou colocar o valor de cada algarismo. Podemos decompor esse número e escrevê-lo em suas ordens. Ó, vamos lá, eu vou escrever aqui. Ó. Primeiro a gente vai decompor sempre aqui, ó. Vocês têm que observar a unidade. Mas lógico, né? Primeiro você tem que olhar, ó. Opa, esses primeiros três números, esse algarismo aqui, é a primeira classe. Então eu vou ler ele 743. Aí essa segunda classe aqui só tem dois algarismos, que é o 54. Então eu vou ler assim, ó, 54.743. Então eu estou lendo aqui, ó, 50,
Aqui, ó, esse primeiro algarismo aqui, ó, 50, vale 50. Ó, 50. Esse segundo algarismo aqui vale 4. Então, olha aqui, ó, 54. Agora, esse algarismo aqui vale 700. Então, 54.700. Agora, esse algarismo aqui vale 40. 40. E esse algarismo aqui vale 3. 3. Então, ficou o quê? 54.743, ó. Eu decompus ele. Esse primeiro é 50 mil, esse outro aqui é 40 mil, esse aqui é 700, esse aqui é 40 e esse aqui é 3. Então, ficou 54.743. Então, aqui, pessoal, agora, no quadro, temos esse exemplo aqui também. Esse mesmo exemplo que nós acabamos de falar, né? Deixa eu só marcar aqui, ó. Primeiro, primeira classe, né? Que sempre contamos da direita para a esquerda. Ó, primeira classe. Tá vendo? Tem sempre a primeira classe tem 3 ordens, a segunda classe tem 3 ordens, a terceira classe tem 3 ordens, a quarta classe, mas por enquanto nós vamos estudar só essas duas classes. Essas duas classes. A primeira classe tem 3 ordens, né? A primeira classe é unidade, a primeira ordem é unidade, a segunda ordem é dezena, a terceira ordem é centenas. Da segunda classe, a quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar, a sexta ordem é a centena de milhar. Então, olha aqui. Primeiro, quando eu for colocar um número num quadro como esse aqui, ó, que a gente pode estar utilizando ele para poder fazer aprimorar a leitura, eu sempre vou colocar os números da direita para a esquerda, ó. O 3 aqui, deixa eu pegar o outro aqui para facilitar para vocês verem um pouquinho melhor. Ó, o 3 aqui, o 4 aqui, o 7 aqui, o 4 aqui, o 5 aqui. Aqui não tem nada, eu deixo em branco. Se tivesse um 0 aqui, eu deixaria em branco também. Eu colocaria 0. Então, veja como lemos e escrevemos por extenso esse número, 54.743. Pronto. Agora vamos praticar. Aí a atividade, eu vou fazer leitura para vocês hoje, mas da próxima vez vocês vão ler. Leia a informação a seguir e responda as questões a respeito do número destacado. Uma volta completa em torno da linha do Equador mede aproximadamente 40.075 quilômetros. Então, se você dá uma volta na Terra, tem aproximadamente 40.075 quilômetros. Observe, ó, zero. Se tem zero, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, o 5, eu colocaria aqui, ó, na primeira ordem. O 7 aqui, na segunda ordem. O 0 na terceira ordem. Esse outro 0 na quarta ordem. E esse 4 na quinta ordem. Entendeu? Aí eu leria o quê? 40.075. Então, 40.075. Vamos lá. Agora a resposta, ó. Não vou responder. Quantas ordens tem esse número? Quantas ordens tem esse número? Ah, tantas ordens. Ótimo. É assim que eu quero. Letra B. Quantas classes? Ah, tem tantas classes. Ótimo. Mas a resposta não é tantas, né? Vocês vão colocar o número correspondente. Depois não vai me aparecer a palavra tantas aqui, não, que eu não vou considerar, não, hein? Letra C. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? Outra coisa. Ó, esse aqui é um algarismo, 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 esse aqui é um algarismo. Então, são quantos algarismos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, que forma o número. O número é a união dos algarismos juntos aqui, ó. Então, 40.075 é um número, mas o 5 sozinho não é um número, é um algarismo. O 7 sozinho não é um número, é um algarismo. O 0 sozinho não é um número, é um algarismo. Esse outro 0 sozinho não é um número, é um algarismo. E esse 4 sozinho não é um número, é um algarismo. Aí agora eu te pergunto, que número é esse? Aí o número é 40.075. Mas são quantos algarismos tem nesse número? 5 algarismos, acabamos de falar. Então, qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar desse número aqui? Agora vocês vão colocar. Vou até apagar esse risquinho aqui para não ficar feio aqui, né?
Porque ficou feio agora aqui. Pronto. Apaguei tudo. Voltamos agora aqui, ó. Letra D. Como escrevemos por extenso esse número? Por extenso, hein? Ó, com letra, somente letra. Letra E. Qual é a ordem ocupada pelo algarismo 7? Hum, Observem. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima atividade. Número 2. Tudo, ó. O número das páginas estão aqui, mas é a página 18, 19 e 20. É a atividade de hoje. 2. Decomponha. Vocês vão decompor os números e complete as lacunas. Aqui já está a primeira, ó. 81 é a segunda classe, então é 81.398. Aqui ele já colocou, ó, já decompôs o primeiro número, o primeiro algarismo, esse algarismo aqui, ó, o algarismo 8, que representa 81, 80. Então ele colocou 80 mil, né, que aqui já está na segunda classe, 80 mil. E esse 1 aqui equivale a quanto? E esse 3? E esse 9? O 8 ele já respondeu, ó. Aqui ele coloca, ó, 81.398 é igual a... Quantas dezenas de milhar tem aqui? Quantas unidades de milhar tem aqui? Quantas centenas tem aqui? Quantas dezenas tem aqui? E quantas unidades? A letra B é igual à letra A, então não vou ler essa aqui. Agora, represente esses números no quadro de ordem. Então, vocês simplesmente vão o quê? Colocar a letra A aqui e a letra B aqui. Ó, sempre comece da direita para a esquerda. Se chegar aqui e tiver o quadro branco na unidade, está errado. Todo número tem unidade. Todo número tem unidade. Número 3. Em cada ficha está escrito com um número natural. Observe, o número natural são os números que nós conhecemos atualmente. Quando vocês estiverem no sexto ano, vocês vão conhecer alguns outros tipos de números, mas calma, nesse ano ainda não. Então, em cada ficha está escrito um número natural. Observe. Letra A. Não vou ler agora o número. Agora vocês vão ler para mim. Letra A. Tanto. Letra B. Tanto. Letra C. Tanto. Letra D. Tanto. Escreva por extenso o número que aparece na ficha. Na letra A. Que número que aparece aqui? Tá vendo por que eu não falei? Porque senão eu vou dar resposta. Letra A. Que número é? Por extenso, hein? Por extenso. Ou seja, escrito. O que aparece na letra A é esse aqui. Então, vocês vão escrever esse valor aqui, por escrito. Letra B, aqui. Letra C, aqui. Letra D, aqui. 4. Observe as fichas a seguir e siga as instruções para pintá-las. Observe, não vou ler os números agora. Esse número, observe esse número, esse número, esse número e esse número. É para vocês, quando forem ler, é para vocês ler e falar o valor do número. Letra A. Pinte de azul a ficha com o número em que o algarismo 5, algarismo 5 corresponde a 500 unidades. Essa é boa, viu? Letra B. Pinte de amarelo a ficha com o número que tem 6 ordens. Letra C. Pinte de vermelho a ficha com o número par. Lembrando, hein? Número par são os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8. E número ímpar são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. É o último número, aliás, vocês têm que observar sempre aqui, ó, a unidade, para saber se o número é ímpar, se é par. Esquece os outros. Observe a unidade. A unidade, é só a unidade. Esse número aqui tem 4 algarismos, mas para você saber se ele é par ou ímpar, é só a unidade que você tem que olhar. Letra D. Pinte de verde a ficha com o número que tem o algarismo 0 na ordem das unidades de milhar. Nossa, eu gostei dessa atividade, viu? Número 5. Relacione as fichas que representam os mesmos números. Eu não vou ler, porque senão vou estar dando resposta. Esse número aqui, ó. Vocês vão fazer. Vocês vão, por exemplo, um exemplo. Eu vou fazer aqui, tá errado. Então, vocês não vão seguir. Só vou dar um exemplo.
sei lá, faz de conta que tem aqui, ó, blá, 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 uma outra coisa aqui. Aí eu falar, esse número aqui, ó, representa esse aqui. Então eu vou marcar a setinha aqui indicando que essa é a minha opção. Lógico, não é essa porque não tem a quarta opção, mas é só um exemplo de como vocês vão fazer. Vai ter que ler leitura e interpretação. É isso aí então, pessoal. É, a atividade de hoje é essa aí. Eu vou voltar aqui para não ficar na tela preta. E qualquer dúvida que vocês precisarem de tirar, entre em contato comigo. Mas hoje é a leitura, o assistir o vídeo está explicando a atividade completa, completinha, sem faltar nenhuma vírgula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Estamos à disposição. Fique com Deus.